Fala, demorei, mas sempre volto. Hoje eu quero falar do filme Gato de Botas, o segundo, O Último Desejo. Eu sou o tipo de cara que curte muito animações que não seja puramente entretenimento, mas aquela animação que traga um tom filosófico, um aprendizado no final. Tanto como animação favorita eu fico em dúvida entre Wall-E, Carros 1 e Ratatouille, mas principalmente Ratatouille. E Carros 1 também toca no meu coração, porque embora o primeiro Carros pareça um filme simples, ele tem uma mensagem sobre humildade, amizade e superação que é bem profunda. Quando eu tava assistindo um Gato de Botas 2, já nos primeiros minutos eu fiquei impressionado com a qualidade da animação. Fui ver o filme sem saber muita coisa, até porque faz muito tempo que eu assisti o primeiro filme. Eu não lembrava de muitos detalhes, só lembrava daquele ovo bem estranho e careca, lisinho. Lá ele primeiramente. Por isso eu não tava esperando o que foi entregue no segundo filme. Tanto em visual quanto em narrativa, e cara, que experiência maravilhosa. Vamos começar falando da parte visual. A gente sabe que o modelo da Disney e da DreamWorks costuma ser bem parecido, ele segue um padrão, focando mais na narrativa do que na inovação visual. Eu já fiz um vídeo anteriormente falando sobre a Pixar. A Pixar, vou deixar no card aqui, ela sim faz muita inovação visual, a Pixar é show de bola. Mas na minha opinião, é uma opinião bem polêmica, após o lançamento do filme lá, o Aranhaverso de Mario Molares, como eu gosto de chamar, os estúdios de animação perceberam que ele não pode ficar estagnado. Tem que ter alguma coisa, um visual diferente, não só a narrativa que tem que ser boa, mas o visual tem que ser maravilhoso. E o filme da Tartaruga Ninja tá aí pra provar, pegou um pouco dessa sonificação, como eu gosto de chamar, e transformou aquilo em um maravilhoso. Esse filme é maravilhoso, assistam. Todo esse charme visual faz com que ele tenha um toque especial, um destaque diferenciado. Gato de Botas 2 é um ótimo exemplo disso. A animação desse filme é deslumbrante. Os personagens, os cenários são todos em 3D, mas o que realmente chama a atenção são os efeitos visuais que misturam um estilo cartunesco quase em 2D com animação em 3D. Coisas como as faíscas das espadas, a fumaça e outros detalhes são feitos de uma maneira que parece que saíram de um desenho animado tradicional, estilo Pernalonga. Ressaltar, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, que ele pega muito do Canada Style, que é um estilo sobre as lutas que o Gato de Botas faz com o lobo, é um estilo bem diferente, muito parecido com o que tem anime, é o Canada Style, muita gente não tá falando sobre isso. Inclusive, Miles Morales também, ele bebeu muito dessa fonte, muito da fonte japonesa, serviu muito de exemplo. Isso é uma mescla de a cultura ocidental com a oriental que tá muito boa. Mas ainda assim, eles entregam perfeitamente o universo 3D do filme, não saindo das suas raízes. Isso cria uma identidade visual única, que ao mesmo tempo é familiar, mas também é inovadora. E não para por aí, a qualidade de animação não se resume apenas em efeitos visuais. A direção de arte e as cores e a iluminação, até os movimentos dos personagens, como eu citei anteriormente, são incrivelmente bem trabalhados. Cada cena desse filme parece uma pintura em movimento, com a paleta de cores que muda conforme o tom da história, indo de tons vibrantes e alegres para cores mais escuras e sombrias, quando a narrativa exige isso. Isso dá uma profundidade emocional ao filme, que completa perfeitamente a história. Falando em história, a narrativa também é um ponto alto do filme. Ele consegue equilibrar muito bem o humor, a ação e momentos emocionantes. Tudo isso enquanto traz uma mensagem filosófica sobre a vida, a morte, propósito e redenção. É uma daquelas animações que entregam diversão para as crianças, mas também faz os adultos refletirem. E é claro, o Gato de Botas ele continua carismático e cheio de personalidade, o que torna a experiência mais envolvente. Mas saindo agora da parte visual e indo para a narrativa, que é o que eu gosto realmente de falar aqui no canal, esse filme é muito interessante nesse aspecto também. E eu vou falar especialmente dos primeiros 20 minutos. Eu vou destrinchar aqui com vocês porque basicamente a premissa inicial do filme já consegue passar pra gente o tom de tudo que está por vir. Nós começamos o filme com o Gato de Botas em uma festa, e essa festa rapidamente escala para um combate. Primeiro ele enfrenta o governador da cidade onde está e depois logo em seguida ele enfrenta o gigante. Essa cena de ação inicialmente é incrível, não só pela animação e coreografia, mas também pela forma de como ela estabelece a narrativa. Por mais que essa cena pareça um simples combate, essa cena define muito do que vai acontecer no filme. E olha, muita coisa que é construída ali vai ser quebrada em pouco tempo. O Gato de Botas lida com tudo de uma forma tão descontraída, como se nada fosse um desafio para ele. Ele é melhor do que todos, ele é herói invencível, ele sabe disso. Ele aponta a espada para a pessoa e diz: eu sou o Gato de Botas. Na verdade, ele repete isso várias vezes ao longo do filme, porque essa história fala sobre ser o Gato de Botas, mas também fala sobre não ser o Gato de Botas. Eu sei que isso parece confuso, mas calma, jovem gafanhoto, que vai fazer sentido. O que é interessante nessa cena inicial é que o tempo todo ouvimos a música sendo tocada, a música exaltando o Gato de Botas, quase como se fosse um hino,
porque ele é tão fodelástico que já é considerado uma lenda. E a letra da música diz como as lâminas jamais o tocou, ele é invencível, ele é imparável, e é verdade, ele está salvando a cidade, derrotando os gigantes, sem nem se preocupar muito com isso. Porque para ele é só uma segunda-feira normal, ele é o herói que todos admiram, um gato que nunca perde, o lendário Gato de Botas. Mas aí logo depois entra nascendo o vilão do filme, o Lobo. Esse é o nome dele. E quem não viu o filme provavelmente já viu pelo menos essa cena, porque a apresentação do Lobo meio que viralizou em todo lugar. Os caras da obra aqui parou até de cavar buraco e trampar pra falar dessa cena. Pelo amor de Deus, isso é cinema, amigos. E cara, essa cena é muito foda. A chegada do Lobo é assustadora. Ele dá um sussurro no Gato de Botas, mostrando que ele não é tão invencível quanto ele pensava. O Lobo é implacável, é quase como se ele fosse uma força da natureza. E a forma como ele domina o Gato de Botas é de arrepiar. Até a fuga do gato pelo esgoto, com os assobios do lobo ecoando ao fundo, é tensa e cheia de suspense. Tudo nessa cena é literalmente foda, isso é cinema, amigos. E é aqui que a narrativa começa a se aprofundar. O Gato de Botas, que sempre foi esse herói invencível, é confrontado com a realidade de que ele não é tão imbatível quanto ele pensava. O lobo não é só um vilão qualquer, ele é a representação da morte, do medo, da fragilidade. E esse sussurro que o gato leva no começo do filme é o pontapé inicial para uma jornada de autoconhecimento e redenção. Ele vai precisar enfrentar não só o lobo, mas também seus próprios medos e inseguranças. Essa quebra de expectativa logo no início do filme é brilhante, porque ela prepara o terreno para uma história que vai muito além de uma simples aventura de um herói, a jornada do herói, como vemos em várias animações. Mas ainda falando sobre o Lobo, não podemos esquecer que Wagner Moura foi a voz dele. E como eu não canso de falar, o homem é muito brabo, ele consegue transmitir a perfeição da sensação de invencibilidade e ameaça que o lobo representa. A voz dele é grave, mas também é calma, mas ela também carrega uma intensidade que dá arrepios, e aquele assobio arrepiante, meu Deus do céu, é um detalhe muito simples, mas que traz um toque de terror psicológico que faria o maior fã de Lovecraft se arrepiar. É como se o lobo estivesse sempre à espreita, ele sempre está te observando, sempre pronto para aparecer. Isso é genial. Sonoramente o lobo está perfeito, a trilha sonora que acompanha sua cena, o efeito de som, o silêncio que representa sua aparição, tudo contribui para criar essa atmosfera tensa de inevitabilidade. E visualmente ele é construído de uma maneira que só aumenta essa sensação de ameaça. O lobo é sempre filmado de baixo para cima, o que reforça a ideia de que ele é sempre superior ao Gato de Botas. Ele é maior, mais forte, mais imponente. Até a altura dele é usada como recurso narrativo para mostrar que ele é muito superior ao gato, ele é outro nível. E também tem aqueles detalhes visuais que são muito bem pensados, você pensa que aquilo é acaso, é avulso, mas não é. O vermelho que surge em alguns planos de fundo, por exemplo, é uma escolha incrível. O vermelho é a cor que remete ao perigo, ao sangue e à morte. O filme usa isso de uma forma bem sutil e impactante. Isso é para reforçar a aura de ameaça que o lobo carrega. Até as armas dele são pensadas para passar a ideia de superioridade. Em uma cena específica, o lobo bloqueia os ataques do Gato de Botas de uma maneira que o próprio gato é refletido na lâmina da arma dele. É quase como se o filme estivesse dizendo de forma literal: olhe para você mesmo, você não tem como vencer isso aqui. É uma metáfora visual poderosa que mostra como o Gato de Botas está lidando com a força que vai além do físico, é uma batalha interna de identidade e autoconhecimento. Essa luta com o lobo é tão profunda para o gato que chega a um ponto dele abandonar o manto, ou melhor, as botas, e ainda ter crise de ansiedade. Isso é algo que eu acho incrível no filme. Ele não tem medo de mostrar que o Gato de Botas, o herói invencível, está quebrado. A derrota para o lobo não foi de forma física, foi emocional, psicológica. Ele perdeu a confiança em si mesmo, a identidade que ele sempre carregou com orgulho. O filme explora isso de uma maneira muito real, mostrando que até os maiores dos heróis têm seus momentos de fraqueza. O fato do Gato de Botas abandonar literalmente as botas é um símbolo muito bom. As botas são o que tornam único, o que define como Gato de Botas. E quando ele tira isso, ele deixa para trás, ele está basicamente dizendo: eu não sou mais esse herói que vocês conhecem. É um momento de vulnerabilidade raro em animações, especialmente em filmes que têm esse tom mais leve e cômico. E as crises de ansiedade que ele enfrenta depois só reforçam quanto essa derrota foi intensa e transformadora. O lobo nesse sentido não é só um vilão, ele é uma força catalisadora para a jornada do gato. Ele representa a morte, o medo, a inevitabilidade do fim. E o filme usa isso para explorar temas como envelhecimento, propósito e redenção. O Gato de Botas precisa enfrentar não só o lobo, mas também seus próprios demônios internos. Ele precisa aprender que ser herói não é só sobre vencer, mas também sobre lidar com as derrotas e encontrar um novo sentido para continuar. Depois de toda a aventura em busca do último desejo, o filme nos leva ao clímax,
que não é apenas sobre ação, mas também sobre escolha e autoconhecimento. Quando o gato finalmente tem a chance de fazer o seu desejo, ele percebe que ele realmente não quer mais ser invencível ou recuperar suas 9 vidas. Ele deseja algo muito mais significativo, salvar a vida da Kitty Patamansa, sua parceira, o interesse amoroso dele. Essa decisão mostra quanto ele cresceu ao longo do filme, deixando seu lado egoísta e orgulhoso para priorizar o bem-estar de alguém que ele ama. E aí que a jornada de autoconhecimento do Gato de Botas atinge seu ápice. Ao longo do filme ele é confrontado com a realidade de que não é mais esse herói invencível que costumava ser. E a luta com o lobo, que representa a morte e essa inevitabilidade do fim, o obriga a encarar sua própria mortalidade e fragilidade. Ele passa por um momento de crise, abandona suas botas que simbolizam o máximo da sua identidade e enfrenta sua ansiedade profunda. Tudo isso faz parte de um processo de desconstrução onde ele precisa repensar quem ele é e o que é realmente importante para ele. E é aqui que o filme mergulha em temas como existencialismo. O Gato de Botas, ao longo da sua jornada, ele enfrenta questões que são centrais desse tema, como a finitude da vida, a busca por um propósito e a liberdade de escolha. Ele percebe que não pode escapar da morte que representa o lobo, mas ele pode escolher como vive o tempo que lhe resta. Ele entende que sua identidade não está apenas em ser o Gato de Botas, o herói lendário, mas em que ele realmente é por dentro. Suas conexões, seus valores, suas escolhas. Essa reflexão profunda e filosófica ressoa com qualquer um que já tenha se questionado sobre o sentido da vida, sobre o que eu tô fazendo na Terra. No final, o gato não consegue derrotar o lobo em uma batalha física, mas ele enfrenta de maneira simbólica. Ele aceita sua própria mortalidade e encontra paz com isso. Ele não precisa mais provar que é invencível. Em vez disso, ele encontra valor na sua vulnerabilidade e nas relações que ele construiu ao longo do caminho. E a cena final, onde ele e Kitty dançam juntos em uma celebração dessa nova fase da vida dele, e é uma fase maravilhosa, onde ele não precisa mais carregar esse peso de ser uma lenda, mas pode simplesmente ser ele mesmo, o lendário Gato de Botas. E o lobo, ele desapareceu, mas não como um vilão derrotado. Ele simplesmente vai embora porque sua presença não é mais necessária. O gato já entendeu a lição, a morte é inevitável, mas a vida é sobre como você escolhe vivê-la. É uma mensagem incrivelmente emocional e maravilhosa.